Sejam bem-vindos nessa terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Eu quero desejar esse programa à minha tia Aldra, que aniversaria na data de hoje. Muita saúde, muito amor, muita paz e muito trabalho para você. Que Deus te abençoe cada vez mais, viu? E um beijo especial para você que nos acompanha nessa tarde. E hoje, quando eu o vi com uma caixa, eu falei, meu Deus, vai sair uma cobra daí de dentro. Mas não. Ronaldo Moraes, biólogo do Bioparque Macuco, vai falar sobre os animais que hibernam. Vamos ver o que ele trouxe na caixa misteriosa dele, mas eu já sei que não é uma cobra. Já nós vamos falar sobre esse tema que tanto vocês gostam, né? Impressionante. Outro dia ele trouxe uma cobra aqui, o que a gente recebeu de e-mail. Ai, traz o Ronaldo de novo. O pessoal gosta de ver, né? Vocês falam isso porque vocês não estão aqui para segurar a cobra aqui ao vivo, viu? Dá medo, dá medo. Vamos ver o que ele trouxe hoje. Tem também uma lição de vida com ela que é uma graça. A Gabriela Mantena de Moraes, judoca, vai falar sobre iniciação ao esporte. Ela que chegou aqui no Grande ABC, acho que em 2015, se não me engano. Nós vamos conversar com ela sobre esse esporte que tem agregado tanto para a nossa Olimpíada também, né? E quantas mulheres têm feito tanto sucesso nesse esporte, não é? Olha, será que ela vai me dar um golpe? Vou perguntar para ela se ela pode me dar um golpe aqui. Não estou preparada, mas vamos saber, quem sabe, né? Vamos ver se eu aprendo alguma coisa. E também vamos ter uma conversa franca com Maria do Céu Formiga, que é psicóloga, especialista em comportamento. Nós vamos falar sobre a tal inquietude humana. Por que nós, seres humanos, muitas vezes nos sentimos assim, né? Inquietos. Nunca temos tempo para nada, nunca paramos, nunca enxergamos para dentro de si. Então é isso que nós vamos conversar daqui a pouco também em nosso quadro Conversa Franca. E se você quiser participar, fique à vontade, acesse o nosso site tvmaisabc.com.br, envie sua participação, sua pergunta, enfim, o que você desejar. Afinal, esse espaço é feito para que você, telespectador, converse conosco aqui na TV Mais, tá bom? Vamos ver então o que o Ronaldo trouxe nas caixas misteriosas. Chegou a hora de falar sobre o verde. Pense verde. Ai, 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 hein? Quando você aparece aqui com essas caixas, a gente nunca sabe o que vai sair daqui de dentro. Tudo Dá bom? um beijo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Então tá bom. Você sabe que quando você veio aqui com a cobra, o que eu recebi de mensagem? Você é louca, você enlouqueceu, pôs a cobra no pescoço, ela vai te matar, ela vai te estrangular. Bom, mas eu confio no Ronaldo. Se o Ronaldo diz que eu posso, então tudo bem, eu posso, né, Ronaldo? Sem dúvida. Às vezes a gente tem os medos antecipados, né? Ou um pré-julgamento, Uma né? preocupação. Exato. Não é? E às vezes a pessoa teme uma coisa que pode não ter problema algum e não teme coisas que de fato causam danos às pessoas. É verdade. Né? Mas hoje a cobra está descansando, pelo que eu sei. Nós vamos falar sobre animais que hibernam. Me fala um pouco sobre a hibernação de um modo geral. Tá. Assim, o conceito de hibernação é um conceito genérico, né, generalizado. Do ponto de vista dos cientistas, hibernação é uma coisa diferente do que as pessoas na média pensam. O que na média as pessoas pensam? As pessoas pensam que lugares onde os invernos são rigorosos, os bichos, alguns animais, por exemplo, o ícone deles, o símbolo é o urso, né? Que o urso, ele simplesmente para, dorme, entra na caverninha e fica lá 3 meses de inverno dormindo profundamente. Né? E isso é o que as pessoas pensam. Né? E, na verdade, não é isso. Não. Por exemplo, o urso não hiberna. Não? Não. Sério? Por aí. Nossa, eu achava que hibernava. Os cientistas que estudam isso são chamados de fisiologistas. Né? Então, para o fisiologista, o que é hibernar, de fato? Hibernar é quando o animal ele é submetido a uma situação de estresse ambiental extrema. Falta de água, falta de alimento, frio excessivo, calor excessivo. O animal tende a meio que abaixar todo o seu metabolismo. Então, para ele realmente estar hibernando, então imagina um animal de sangue quente, como a gente. Né? Então, uma pessoa tem aí 36 graus e meio. Então, para considerar que eu estivesse hibernando, eu tinha que abaixar essa temperatura em estado crítico. Por exemplo, em torno de 5, 6 graus. Nossa. Os batimentos cardíacos, baixar aí para 5, 6 por minuto. Né? Os intervalos de respiração, em torno de 40 a 50 segundos de espaço entre uma respiração e outra. Né? Então, é uma coisa extrema mesmo. Mas, na natureza, existem outros termos, né? Então, o cientista chama de outros termos, bichos
que alguns invernam e outros estivam. Estivam? O que Então, é estivar? Estivar é um estado intermediário. Então, o bicho ele nem está dormindo profundamente, nem abaixa totalmente o seu metabolismo, né? Então, ele simplesmente entra num stand-by, né? Ele fica ali em estado de economia. Então, ele baixa os batimentos cardíacos, ele entra numa posição de descanso, aí ele não consome basicamente nada de água, né? Todas as outras funções, urinar, defecar, essas coisas, para tudo, às vezes só uma a cada 10 dias, a cada 15 dias. Um cocôzinho a cada 10. Isso, né? Ele falou uma. Não... E aí tem bichos que no meio desses intervalos, que nem no caso de répteis, como eu trouxe um aqui, né? É réptil que está aqui? Ele pode buscar a luz do sol, ficar ali um pouquinho no sol para dar uma recarregada. Só para carregar a vitamina D do corpo. Né? E isso é interessante. Tem bicho que tem todo dia um período que seria similar ao que a gente chama de hibernação ou mesmo estivação. Mas é o beija-flor. Ah, é? Então, você pega um beija-flor, né? O beija-flor é um bicho extremamente ativo, né? Nossa, quantas vezes ele bate a asa por 80 minuto? 80 vezes por minuto. Tem mais de 1000 batimentos cardíacos por minuto. Nossa. Né? Então, para manter esse corpo funcionando, é como se você tivesse um carro e andasse com ele sempre em alta velocidade. Em alta velocidade o tempo inteiro. O seu consumo de combustível é muito alto. Por isso que beija-flores se alimentam também de néctar, né? Porque a alimentação básica de um beija-flor são os insetos. Então, ele é insetivo. Por isso que é bom colocar... É verdade que é bom colocar açúcar com água para eles virem na janela? Sim, Então, açúcar com água, que as pessoas colocam normalmente em casa, ela é um suplemento de energia, né? Que o bicho vai lá buscar, como busca na flor do néctar. Mas não faz mal para ele? Não, a água com açúcar não faz mal. O que faz mal é a falta de asepsia no bebedouro. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela vai lá, tem aquele bebedourozinho, né? Que você pendura na varanda para eles virem. Estilosinho, né? Cheio de florzinhas, montado de plástico. Aí você enche aquilo lá de açúcar e água e pendura. Aí... Claro, as pessoas não querem que o morcego também, porque o morcego também se alimenta de néctar. A pessoa vê um morcego lá, já tira o negócio para pôr no outro dia de manhã para o beija-flor, né? Os morcegos consumiriam toda aquela água numa noite. É mesmo? O morcego gosta de água com açúcar? Sim, algumas espécies sim. Existem os nectívoros, né? Que são aqueles que se alimentam também de néctar. Né? Só que diferente do beija-flor, que é um bicho mais, como eu diria, quase egoístinha, né? Ele é um bicho... territorialista. Então, ele tem aquelas florzinhas dele. Ele não gosta que ninguém chegue perto. Não, ele bate, ele manda para fora da só dele. Os outros não, são mais altruístas, né? Então, os morcegos, eles vão lá, um vai levar o outro. Então, numa noite, um grupinho de morcegos aí consome um bebedouro daqui. Um beija-flor leva em torno de uma semana para consumir tudo aquilo. Né? E aí o que acontece? Nesse meio tempo, se a pessoa só está preocupando com a quantidade de líquido e não com a asepsia do vasilhame, começa a criar um fungo nas flores. Quando o beija-flor vai tomar essa água, ele não chupa, ele lambe, né? Então a língua dele é bifurcada. Quando ele enfia a língua dentro do negócio, a língua ela faz como se fosse uma conchinha, como se fosse uma colher, que ele vai puxando a água para dentro. Esse fungo pula para a língua do da boca. Aí ele incha a base da língua, ele perde a capacidade de movimento. E como ele consome muita energia, um dia sem ele se alimentar, ele morre. Ele morre, entendi. E aí o que acontece? Ele também poderia morrer durante o sono. Tem uma comparação que eu acho interessante, que se nós comêssemos a mesma coisa que come um beija-flor por dia, nós consumiríamos diariamente quase 22 carrinhos de mercado. Meu Deus! Uma pessoa comum. Né? Mas ele é magrinho assim, o beija-flor, porque ele bate bastante. Ele faz bastante exercício e tal, né? Então, e aí quando ele vai dormir, ele baixa de 1000 e poucos, eu não lembro exatamente, 1000 e poucas batidas de coração por minuto a 30. Nossa, bom, vamos falar então do réptil que está aqui. Posso abrir? Pode sim. Ele está até dando um cochilinho aí, né? Tá dormindo? Fala baixo. Fala baixo. Ai, meu Deus. Que medo. Tá dormindo. Gente, que coisa mais linda. E agora, como é que a gente vai mostrar ele? Ele tá dormindo de olho fechado mesmo, dorme assim, ó. Assim, ó. Tá dormindo mesmo.
Posso virar? Será que eu consigo? Pode, pode. Ele não vai acordar? Eu acho que não. Vamos Peraí. virar ele assim, porque assim ele tomba pra casa. Ai, ele tá se mexendo. Ele vai ficar assim. Qual câmera? Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá vendo? Ah, Virar um pouquinho mais. ai, coitado, ele vai cair. Ele encostou ali do lado, agora ele já fica tranquilinho. Deu pra Gente, ver? tá dormindo mesmo, tá capotado, deve estar no último sono, deve estar sonhando com tudo. Olha só, dormindo mesmo. Então, e o que- Quanto tempo que ele fica dormindo? 3 meses. Então, o que acontece? Com esse tipo de lagarto, cobras, não a que eu trouxe, né, da outra vez, que aquela jiboia é uma espécie da Amazônia, eles não têm esse processo de estivação. Então, o que provoca Mas isso? ele abriu o olho. Mas dá pra pegar ele, quer ver? Ó? Tadinho, deixa ele Aí te dormir. pega, aí deixa ele calminho aqui em cima. Ai, bebê, Ele não entra em você sono tava profundo, né? dormindo. Vamos lá. Ai, coitado. Olha a lingona dele. Ele já. Oh, meu aqui. amor. Aí. Olha o tamanho da língua dele. Oh, bebê. Da mesma maneira que a cobra faz, né? Ele também bota a língua para cheirar, ele tá examinando o ambiente. Então esses lagartos, tipo teius, as cobras daqui da região, né? Quando chega essa época aqui no Sudeste, que você tem um regime de chuvas bem menor, né? O que provoca a estivação não é o frio. Ele tá trocando a pele? Tá Olha trocando. isso, gente. Vamos mostrar aqui, Ele ó. troca os pedaços, diferente de uma cobra que sai Olha. toda, né? Tá vendo? Ele vai trocando. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá trocando aqui a pele, ó. Ó. Igual a cobra, né? Só que ele solta os pedacinhos, né? Ah, vai aos pouquinhos. Então, o que acontece? Então, no Sudeste, agora o regime de chuvas diminui. Então, o que eles fazem? Isso associado a dias um pouco mais frios, ele tende a buscar uma toca ou uma amontoada de folhas, um tronco em decomposição. Igual isso daqui, né? Que tá aqui. E aí... Eu tô saindo até do estúdio. Eu tô com medo, gente. Ele morde? Um bicho selvagem, sim, né? Ele não. Esse aqui tá tranquilo, ele É tá mesmo? acostumadinho, né? Então tá, eu vou chegar mais perto. Olha lá, hein? Ó lá, vamos ver. E esse é bicho nascido em cativeiro, né? Ah. Então, e o que acontece é que eles simplesmente param as atividades, né? Então, para quem aqui na região do ABC mesmo, tem vários lugares que ocorre essa espécie de bicho, né? Isso, pode perceber Onde que a gente agora... pode encontrar? Ó, por exemplo, aqui em Santo André, qualquer um dos parques públicos de Santo André Tem? tem. É tem. mesmo? São Caetano, que é uma cidade completamente urbanizada, se pegar a periferia de São Caetano, os limites da cidade com Santo André aqui, ou com São Paulo, onde você tem aquelas vias de condução de energia, ali você encontra teius também, né? E o teiu daqui do Sudeste, então, ele entra em estivação lá para o final de maio, início de junho, e só vai ficar ativo mesmo em setembro. Nossa, só volta em setembro? Isso, por isso, para quem tem chácara, para quem tem sítio, né, vai perceber que essa época do ano você não vê um deles. Você não vê uma cobra, você não vê nada. Porém, as pessoas podem pensar, então é seguro andar. É seguro andar para lá e para cá. Mas não é seguro estar fuçando em amontoamentos de folhas, em troncos, porque às vezes uma cobra está dormindo ali. Se você mexer nela, ela vai ficar brava, porque você vai acordá-la. Porque o que acontece, né? Lá dentro, com essas folhas, as folhas entram em decomposição, geram calor. Então o bicho ele consegue manter a temperatura. Existe um estudo recente sobre teius também, que os cientistas conseguiram detectar em algumas espécies de teius, que ele consegue manter a temperatura acima da temperatura do meio ambiente. O que levaria a crer que, durante o período de estivação, algumas espécies de teius, as que foram estudadas, né, elas podem manter a temperatura como a gente. Né, mais elevada. E a questão da alimentação, como é que funciona isso? Assim, esses bichos, diferente de nós, que somos mamíferos, né, a gente gasta muita energia para manter a temperatura, a gente, as aves. Né? Os répteis, como eles variam a temperatura de acordo com o meio ambiente, no período em que está frio, ele também não está consumindo energia. Ele não sai para adquirir energia, mas também não está gastando. Não gasta. Então, o gasto é bem menor. E naturalmente diminui batimento cardíaco, respiração e todo o consumo que eles têm, né? Legal. Como ele chama? Essa aqui é a Mariana, é uma fêmea. É uma fêmea, Mariana. Mariana, eu vou deixar você descansar aqui, que agora eu vou pegar o seu amiguinho que está lá do outro lado, tá bom? Bom soninho, tá bom? Vamos colocar ela de volta? Ai, Mariana, é tão bonitinha, mas eu tenho medo da Mariana. Que graça. Vamos trocar aqui agora.
Agora ela vai voltar a dormir, né? Volta a dormir. Então tá. Bom soninho, Mariana. Vamos lá, vamos trocar de novo. Quem é que tá aqui do lado? E aqui tem o hamster, né? Bem mais comum na casa dos outros, ele também tá dormindo, tá vendo? Deixa eu ver. Acordou. Mas ele não tá em estivação, ele já tá dormindo mesmo, porque ele tem uma predileção pelo... Quando eu era pequenininha, quer dizer, pequeno ainda sou, mas quando eu era menor, eu tinha um hamster que chamava Emanuele. Emanuele. Ih, bebê! Quanto tempo ele tem? Esse aqui é um bicho de 1 ano. Ele morde? Pode morder, né? Os hamsters são bastante mal criados também. Eles não são educados? Porque o hamster é assim, né? A pessoa que tem o bicho como pet, um animal de estimação, né? Ele tem bastante gente que tem hamster muita como gente, é? muito. Existem inúmeros sites redes sociais, gente que cria hamster, mesmo? né? Do que se alimenta o hamster? O hamster é basicamente na natureza... Olha o barulho. Tá mal-humorado, né? Tá mal-humorado? Tá mal-humorado. Ó. Ainda bem que as pessoas não entendem a língua do hamster, porque seguramente ele tá nos xingando, não né? Dá pra porque ver, a gente né? tá acordando ele aí durante o seu soninho ali. Ó, ele tá fazendo assim... Vocês me acordaram, vocês vão me pagar. Tá bravo ele demais. Então, esses bichos, eles são mais do Mediterrâneo, você encontra eles em Israel, você encontra espécies em desertos da Mongólia, da Rússia, né? Então, é um bicho que é bem diferente dos animais que a gente encontra aqui no Brasil. Então, o que acontece? Com os hamsters, em vida natural, quando cai muita temperatura, ou se eleva demais a temperatura, eles tendem a entrar no estado de dormência. Só que diferente daquilo que a gente vou levantar ele. até vulgarmente chama de hibernação lá para os ursos, né? O urso, ele se prepara para aquilo. Ele come pra caramba, ele fica com a capa de gordura maior, né? E quando é para dormir, ele vai deitar... E relaxa. E relaxa e está com toda a energia acumulada. Acho que esse aqui não, esse aqui tá bravo. E os hamsters, entrou um período de uma frente fria, e você não perceber... Aqui, ó. Vamos visitar. Vem aqui, vem. Como ele chama? Esse aqui eu não dei nome para ele, não. Vamos mudar? Vamos. É macho ou fêmea? É uma fêmea. Uma fêmea? Periquita. Não combina, né? Não. Vamos ver, como é que ela vai chamar? Revistinha. Não, também não combina, né? Sou péssima pra dar nome, gente. Eu tinha pensado no nome, mas eu não... Qual? Qual você pensou? É muito mal criado, né? Não, de jeito nenhum. Não. Bora pensar em outro. Vamos pensar em outro, peraí. Deixa eu pensar aqui. Pode pôr de Emanuele, o nome da minha. Pode ser. Pode ser a reencarnação da Emanuele. Reencarnação de Emanuele, chegou. Pronto, Emanuele. Olha, mas ela tá brava, gente. Tá muito brava. Então, o que acontece? Então, em vida selvagem, o que eles comem? Eles comem sementes, eles comem alguns insetos, eles comem algumas folhas, né? E no cativeiro, a gente acaba adaptando essa alimentação também com sementes de girassol, rações específicas para hamster, que existem no mercado, alfafa, capim e também um pouquinho de folhas em geral e frutas. Muito legal. E aí, o que acontece com o problema? Então, para quem tem hamster, isso fica uma dica, né? As pessoas não sabem disso, dessa história, né? Na média, assim, que o hamster hiberna. E bem, eu não sabia. E o que acontece quando ele entra nessa hibernação... Olha, ele tá se enfiando aqui, gente. Olha, ele não quer ficar na luz, ó, tá vendo, ó? Ele tá se enfiando aqui, ó. Ó, ixi, agora saiu aqui, ó. Olha. Então, como ela é inesperada, o bicho tende a morrer se não for impedida essa hibernação. Então, ele tem que ser acordado. Tem que ser acordado? Mas de quanto em quanto tempo? Então, isso aí tem que ver quando ele entra nesse período. Como que a gente identifica? Ele vai ficar encolhido, ele fica com os músculos endurecidos, então você põe a mão nele, ele tá durinho, né? Ele não se move por nada, ele não acorda à toa, assim, né? E você percebe que ele fica com a temperatura mais baixa. Deixa eu ver. Então, o ideal é estar colocando ele em aquecimento,
né? Colocar uma lâmpada Uma pertinho. lâmpada, pode assim, num primeiro momento, pegar uma toalha e passa ela com ferro, enrola nele para ele ir acolhendo, e água. Água, fazer ele beber, porque senão ele desidrata e morre. Legal. Né? E fazer ele sair dessa estivação, dessa hibernação. E essa fica uma dica, porque morre muito hamster assim. É mesmo? Muito comum. A pessoa pensa que ele está adoecido, mas na verdade não está, né? Vivendo e aprendendo, hein? Se você quiser saber mais, os contatos do Ronaldo Moraes estão aqui na tela, para você tirar suas dúvidas sobre esse tema, entre outros. Muito obrigada, Ronaldo. Não, por isso, eu que adorei agradeço, conhecer né? a história da hibernação. Não sabia, aprendi hoje. Legal. Aprendi. Obrigada. Obrigado. Tchau. Sucesso, viu? Obrigado, Obrigada. Olha só que bacana, tá fechadinha ela aqui, ó. Ó, tá fechadinho. Eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente para você.